Nota do redator: a mensagem que se segue foi extraída e traduzida de mais de uma fonte onde o Sr. Ney tratou do mesmo assunto, isto é, o espírito da pregação do Evangelho. Para ser mais preciso, a parte que fala de James M. Kendrick foi diretamente traduzida, com algumas adaptações de editoração, do livro St. Hard, sabendo que o Sr. Ney citou exatamente a mesma fonte. O redator também considerou edificante acrescentar uma longa citação das palavras finais de St. Hard. A fim de distingui-la da mensagem original, colocamos esta citação adicional em itálico. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Lucas 12, 49 a 53. E Jesus, respondendo, disse: Em verdade vos digo que ninguém há, que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Marcos 10, 29 a 30. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida perdê-la-á, mas, qualquer que perder a sua vida por amor de mim, e do Evangelho, esse a salvará. Marcos 8, 35. Nosso Senhor Jesus veio para incendiar a terra. Esta semente de fogo começou a arder originalmente no céu e depois se estendeu à terra. Em resultado, ela não dá paz à terra, antes, divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2, e 2 contra 3. Este fogo não é senão o próprio Senhor e o Evangelho. Pela causa do Senhor e pela causa do Evangelho significam a mesma coisa. Lemos assim em Marcos 10 que alguns tinham abandonado tudo a fim de consagrar-se inteiramente à causa do Senhor e do Evangelho. Este fogo de amor queimou primeiro no coração de Deus, depois continuou em Jesus e finalmente passou para a Igreja mediante o Espírito Santo. Este fogo continua queimando ainda hoje. O nosso Senhor Jesus veio à terra como o fogo do Evangelho. No início ele chamou 12 discípulos, depois 70, para pregarem o Evangelho. Depois de morrer na cruz, realizando assim a missão do Evangelho, ele os enviou então para anunciar as boas novas até os confins da terra. A partir do dia de Pentecostes, em que a igreja começou, os apóstolos nos transmitiram não só a verdade do Evangelho mas também o fogo do Evangelho. Desde que o pecado entrou no mundo, ainda antes do homem se sentir perdido, Deus já tinha começado a sentir em seu coração a grande dor da perda de filhos. A fim de resgatar o homem, para que não perecesse, Deus teve de suportar sozinho um grande fardo. Foi essa espécie de amor que o levou a sacrificar o seu filho unigênito com a esperança de ganhar muitos filhos, Hebreus 2:10. Enquanto o Senhor viveu na terra, o fogo estava sobre ele impelindo-o a atravessar a água e o fogo a fim de restaurar os pecadores. O fogo do amor era tanto que ele não teve outra escolha senão ir para a cruz a favor deles e entregar a sua própria vida. Um amor assim é realmente mais forte do que as águas, chegando mesmo a abalar os céus e a terra. Somente alguém como Paulo, que ardeu com a mesma espécie de fogo, poderia dizer: ai de mim se não pregar o Evangelho. 1 Coríntios 9:16. Foi o mesmo fogo que levou os apóstolos a serem apedrejados, lançados no fogo e morressem como mártires. A restauração do testemunho da Igreja introduz a recuperação da palavra de Deus. Se o ministério do Evangelho deve ser restaurado, é preciso haver fogo sobre a Igreja. Somente quando o Evangelho for pregado por toda a terra é que o Senhor voltará. A dificuldade fundamental que impede que o fogo saia de nós é o fato do nosso homem exterior não ter sido ainda quebrantado. O homem exterior precisa ser quebrantado antes que o Evangelho possa ser pregado eficazmente. Paulo derramou muitas lágrimas por causa do Evangelho,
Como foi dito, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Salmo 126:5. A fim de pregar o Evangelho é preciso humildade de um lado, mas de outro lado é preciso estar cheio de zelo. O problema que enfrentamos hoje é que o fogo já de si insignificante que temos, fica ainda aprisionado dentro de nós. Ao pregar o Evangelho, devemos apresentar aos ouvintes o Espírito da cruz e o Espírito que se encontra no trono. Em lugar de transmitir unicamente a mensagem, devemos acender o fogo do Evangelho. Assim sendo, não podemos ter amor próprio nem nos deixar levar pela preguiça. Devemos chorar pelos pecadores e clamar por eles. O fato do Senhor ter chorado por Jerusalém foi uma ilustração exata do espírito da pregação do Evangelho. O Espírito de Cristo é o Espírito da cruz e o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Para apresentar o Evangelho da cruz, o homem total precisa tornar-se um canal para o fogo do Evangelho, a fim de que ele penetre e se espalhe. Ao pregar o Evangelho, é preciso usar tanto os dons como o Espírito. Em outras palavras, o espírito da pregação do Evangelho é tão importante quanto os dons. Através de toda a história da Igreja, Deus pareceu levantar, de tempos a tempos, algumas pessoas que possuíam realmente os dons da pregação do Evangelho. Todavia, o número de pessoas não foi muito grande e geralmente leva tempo até que Deus levante outras. Por outro lado, todo aquele que ama o Senhor poderia e deveria ter o espírito da pregação do Evangelho. Neste respeito, ele não é mais limitado do que no caso dos dons. Quando lemos as biografias de evangelistas como Charles Finney, D. L. Moody, Charles Stanley e outros, descobrimos que todos têm tanto o espírito como os dons da pregação do Evangelho. A história de suas vidas nos comovem realmente, mas geralmente nos fazem suspirar por não podermos imitá-los, pelo fato de não termos dons tão grandes quanto os deles. Entre as biografias dos evangelistas, gosto especialmente daquela intitulada Sem End Hard, Visto e Ouvido. O seu autor, James M. Kendrick, não parecia ter muitos dos dons, mas é notado pelo seu extraordinário espírito de pregação do Evangelho. Ele era exatamente como nós, simples e pouco sofisticado. Seu coração, porém, estava tão cheio do amor de Cristo que se tornou ansioso ao ver as necessidades dos pecadores. Ele sabia amar e chorar. Sabia orar e clamar. O amor do Senhor o constrangeu de tal forma que ficou inquieto por causa dos pecadores. Pela causa do Senhor, pareceu tornar-se louco a fim de que o Evangelho pudesse extravasar-se. Quando leio a sua autobiografia, não posso senão chorar com ele. James M. Kendrick era um mineiro escocês que viveu no século passado, um homem simples. Desde o início de sua vida cristã, o amor de Deus começou a sua obra de quebrantamento do homem exterior. Ele foi salvo aos 22 anos. Ele nos conta sobre a noite em que foi convertido, na noite em que vim a crer no Senhor, saí em companhia de meu tio que é crente. Encontramos alguns amigos, voltei para meu tio e lhe disse, quero contar a eles que fui salvo. Convidei então o líder deles para uma conversa em particular. No momento em que abri a boca para contar-lhe como o Senhor me tinha salvo, lágrimas de paz e alegria começaram a correr pelo meu rosto. Quanto mais falava, mais queria falar. Antes que terminasse, meu amigo chorou de comoção. Comoção. Ele voltou para onde os outros se achavam e partilhou com eles a salvação que tinha acabado de obter. Desta forma, até mesmo, no primeiro dia depois de sua conversão, o espírito do M. Kendrick rompeu os limites do seu homem exterior. Certa vez um evangelista visitou a cidade onde M. Kendrick vivia e pediu-lhe ajuda a fim de pregar o Evangelho. Numa das noites em que o lugar de reunião estava lotado, ele se achava ao lado do evangelista. Eu estava de pé junto ao evangelista, recordou-se ele mais tarde, o desejo de resgatar almas era como um fogo que ardia em mim. Como geralmente acontece, o pregador dividiu a sua leitura em 4 ou 5 sessões e falou de acordo com as mesmas. Já me esqueci do que ele estava pregando, talvez tivesse sido um bom sermão e bastante bíblico. Mas, ao meu desejo ardente de salvar almas, reprovei um tanto sua maneira de pregar. Queria chegar logo ao ponto e persuadir o povo a crer imediatamente no Senhor. Não pude então aguentar mais e comecei a puxar de leve a manga de seu paletó, mas ele não pareceu me dar atenção e prosseguiu com a mensagem. Toquei de novo em seu braço,
com mais força desta vez, e ele então parou, perguntando: "O que há?" Eu lhe disse: "Por favor, pare, deixe-me pregar." Ele continuou dizendo mais algumas frases e a seguir explicou: "O Sr. M. Kendrick gostaria de falar com vocês." Depois de uma tal introdução, tudo o que eu pretendia dizer fugiu da minha mente. Não pude proferir uma palavra sequer. Mas o meu desejo de salvar almas era tão intenso, que apesar de nada dizer, as lágrimas me corriam pela face como um oceano. Finalmente explodi: todos os que não forem salvos irão para o inferno. A vida em que vocês se apoiam é como um ramo seco numa árvore, uma vez quebrado, vocês vão para o inferno. Naquela época os acidentes na mina de carvão eram quase que diários, algumas pessoas tinham perdido sua vida dessa forma. Houve uma explosão numa mina causando a morte de 250 pessoas. Num outro acidente, foram 50. Todos esses fatos são recentes. Meu pai perdeu a vida 2 meses atrás. A impressão que ficou gravada em minha mente foi profunda. Eu senti profundamente o que estava dizendo, e também que a vida de cada um estava sempre em perigo. Dessa forma estei com o povo mais que pude para que crescem no Senhor a fim de não perecerem. Nunca preguei tão mal como naquele dia, mas também jamais o fiz com tanta sinceridade. Eu não disse muito, mas chorei bastante. O efeito foi maravilhoso. Vimos o Espírito de Deus enchendo o recinto da reunião. Muitos sentiram perfeitamente o seu pecado e sua condição de perdidos. A cena daquela noite ultrapassou sem dúvida qualquer descrição, a graça de Deus operou realmente em muitos corações. Vemos aqui novamente como apesar de M. Kendrick ser um novo converso ele possuía o fogo dentro de si. O Espírito do Evangelho nele permitiu que percebesse a condição dos pecadores perdidos. Enquanto nós, ai de nós, temos tanta falta do sentimento vivido de nosso Senhor sendo levantado na cruz. Em outra ocasião, M. Kendrick foi convidado para pregar o Evangelho numa outra cidade. A escritura que li foi Isaías 53:5. Lembrou-se ele: o que preguei devia seguir de perto a palavra, sem qualquer desvio, a fim de que ouvissem a pura palavra de Deus. Desta vez não foi como antes, não chorei. Em lugar disso, repeti muitas vezes as palavras: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, e não pude conter mais as lágrimas, que transbordaram. O Espírito Santo usou a palavra de Deus para fazer com que eles se arrependessem e confessassem os seus pecados. Naquele dia, muitos foram salvos e outros quiseram conhecer melhor a palavra de Deus. No caminho de casa, começamos a rejubilar-nos por termos visto que o fogo do Espírito Santo já estava começando a arder. 2 anos mais tarde, M.C. Kendrick ouviu falar de um mensageiro do Evangelho que estava realizando reuniões todas as noites numa cidade próxima durante todo um mês. O zelo desse evangelista tocou-o tão profundamente que o seu desejo de salvar os pecadores tornou-se ainda mais fervoroso. Cada noite, no caminho de casa, ao voltar da reunião, ele orava a Deus: faça de mim um ganhador de almas. M. Kendrick continuava trabalhando durante o dia nas minas de carvão, mas toda noite saía para pregar o Evangelho. Comentando sobre a sua maneira de viver, disse ele: não poderia ter sido mais feliz. Durante certo tempo passou a levantar-se cerca das 4h45 da manhã, enquanto não havia ninguém nas ruas, e com um enorme pincel escrevia nas calçadas estas frases: prepara-te para te encontrar com teu Deus, você precisa nascer de novo, os malfeitores vão para o inferno, e outras. Deus fez uso dessas palavras para despertar muitas pessoas. Certa vez ele foi convidado para pregar com 2 outros oradores, cada um devendo falar durante 30 minutos. Era um feriado, e um clima de feriado dominava a reunião. Os 2 primeiros oradores fizeram uma porção de gracejos e o povo reagiu com entusiasmo, batendo palmas. E eu orei por mais de 1 hora, recordou ele, enquanto sentia em meu íntimo a frase: você precisa nascer de novo. Quando me levantei, dirigi-me em primeiro lugar aos 6 pastores que estavam na plataforma, dizendo: você precisa nascer de novo. Depois repeti a mesma frase aos presbíteros e diáconos, e finalmente a toda a congregação e ao coro. O auditório inteiro estava em silêncio mortal. Meu coração estava cheio de amor e meus olhos de lágrimas.
Penso que puderam observar perfeitamente que eram palavras sinceras fluindo de um coração repleto de amor. Houve um reavivamento naquele lugar. Tempos depois, alguém criticou M. Kendrick afirmando que tinha pregado naquela ocasião fora de tempo, mas ele disse: "O Senhor me deu 2 tempos, um deles é fora de tempo." Tempo. Ele se referia aqui à passagem em 2 Timóteo 4:2, que preguemos a palavra, enches a tempo e fora de tempo. É bom notar que o coração cheio de amor e os olhos cheios de lágrimas ilustram perfeitamente o espírito do Evangelho. Devemos sentir tanto o perecer dos pecadores quanto o amor de Deus. M. Kendrick realizou certa vez uma série de reuniões evangelísticas numa grande cidade pesqueira. Toda noite o salão se enchia, mas os resultados não se faziam sentir. Numa das noites, uma senhora idosa fez uma oração depois de terminada a campanha. Eu gostaria que o mundo inteiro tivesse ouvido a oração dela, M. Kendrick comentou mais tarde. A oração foi feita com paz e poder. Ela mencionou muitos nomes diante de Deus. Ao falar neles, lágrimas como pérolas rolaram de seus olhos. Naquela noite, continuou M. Kendrick, minha alma estava oprimida com o peso das almas perdidas. Eu não podia dormir. Mas, ao mesmo tempo, parecia haver toda a sorte de pessoas correndo para a perdição, somente um sopro as mantinha longe da sepultura e do inferno. Minha esposa acordou com minha inquietação, e perguntou: "Você ainda não conseguiu dormir?" Respondi: não pude." Vamos levantar e orar asterisco. Derramamos então o coração diante de Deus, pedindo-lhe para conceder a graça. No dia seguinte, oramos como de costume antes de pregar o Evangelho, e senti como nunca antes a presença viva de Deus. O lugar de reuniões estava cheio. Quando comecei a falar, senti perfeitamente que Deus estava em nosso meio. Tão logo comecei, o poder de Deus tocou a congregação. Vi imediatamente um homenzarrão pôr-se de pé e clamar: "Ó Deus, salva-me, para que não vá para o inferno." Ele pediu a salvação durante uns 2 ou 3 minutos, e depois eu disse a 2 velhos que estavam a seu lado: "Se conhecem esse homem, ajudem-no." O homem, que já tinha se acalmado, apesar de parecer exausto, estava agora encostado na parede. Eu não sabia que um dos velhos era o pai dele. Ele tentou aproximar-se do filho, mas por causa da multidão não pôde fazê-lo. Naquele momento eu bem que gostaria de ter filmado a cena. O velho subiu a um banco e disse ao filho: "Filho, quero que você creia no Jesus que entregou sua vida por você. Confie no Deus de seu pai." Pai. "Meu filho, basta que você confie no Salvador de sua mãe." E enquanto o velho falava, um outro homem pulou do lugar e clamou: "Ó Senhor, salva-me, sou um covarde." Deveria ter crido no Senhor antes, mas tinha medo que rissem de mim. "Senhor, sou um covarde, mas agora confiarei em ti." Depois que este se sentou, um outro pôs-se de pé, dizendo: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador." Eu era um hipócrita, mas agora o Senhor me fez ver que sou um pecador. Eu antes só via os defeitos dos outros e não os meus. Ó Senhor, o Senhor me fez ver esta noite que cada um deve carregar os seus próprios pecados. Os que já tinham crido no Senhor estavam a essa altura tentando cumprimentar os recém-salvos. Naquela noite a reunião começou às 6h30 da tarde e terminou às 11h. Na hora da saída um jovem entrou correndo, e quando nos viu caiu por terra, numa cena triste e chocante. Ele estivera na reunião e sentia a culpa de seus pecados pesar-lhe o coração, fugindo-lhe a paz. Pensou, porém, que ao chegar em casa essa paz lhe voltaria. Surpreendentemente, quando ali chegou seus familiares estavam falando exatamente sobre o que acontecerá na reunião e isso aumentou a sua inquietação. Ele resolveu ir deitar-se tentando apagar a dor que sentia no coração, caindo no sono. Mas a espada do Espírito Santo já tinha penetrado tão fundo que não era fácil afastar-se dela. O pensamento que o atemorizava era este: se morrer esta noite vou para o inferno. Essas palavras estavam gravadas em seu coração. Ele viu da janela que as luzes do prédio em que houvera a reunião estavam se apagando e temeu que a oportunidade se perdesse para sempre. Assim sendo, tornou a vestir-se, mas sem colocar os sapatos e nem o paletó,
e correu para lá. Deus naturalmente salvou-o na mesma hora. Desse dia em diante, por vários dias, ele andou pela cidadezinha como um bêbado, contando a todos como Deus o salvara. Vemos então que o mensageiro do Evangelho deve estar sempre cheio de amor e algumas vezes de lágrimas. Quando observa a condição dos pecadores perdidos, ele sofre e chora. Além disso, ele pode orar a favor dos mesmos diante de Deus com relação ao juízo vindouro sobre eles. O Evangelho só pode viver no Espírito e ser nele cultivado. Se nosso Espírito estiver disponível, então o Evangelho terá o ambiente adequado para se espalhar entre os não salvos. Se não houver fogo ou não houver espírito evangelístico, o Evangelho será então facilmente apagado pelos pecadores. Nossa boca é responsável pelo envio do Evangelho, mas nosso ser é responsável por transmitir o espírito do mesmo. O Evangelho é como maná e deve ser mantido fresco. Para que o espírito possa manifestar-se, nosso homem exterior precisa ser quebrantado. Nosso ideal é divulgar o Evangelho, mas isso é apenas parte da história. A outra metade é permitir que os pecadores sintam o espírito do Evangelho. O espírito é canalizado através dos sentimentos. Os que se deixam vencer pelo amor de si mesmos são fracos de sentimento. Devemos, portanto, reservar os sentimentos para o Evangelho e para o Senhor. Senhor. Tudo o que precisamos é fogo suficiente para queimar e não excesso de fogo. O primeiro fator que faz gelar o fogo de Deus em nós somos nós mesmos. Deveríamos ser como Davi diante de Deus que se esqueceu de sua própria glória e vergonha. M. Kendrick visitou certa vez uma outra grande cidade pesqueira. A obra do Espírito Santo entre os habitantes era tão eficaz que todos sentiam a culpa de seus pecados e uma atmosfera solene permeava a cidade inteira. Uma noite, depois da mensagem evangélica, ele anunciou que todos os que estavam preocupados com a sua alma deviam ficar e os restantes podiam sair. Mas ninguém saiu. Então um homem com uma doença de pele adiantou-se e orou pedindo a Deus que o salvasse. Toda a congregação chorou com o homem enquanto ele confessava e também chorava. M. Kendrick aproximou-se daquele indivíduo e lhe deu alguns versículos da Bíblia, e viu aquela face distorcida começando a brilhar. O homem deu então um testemunho, contando que quase se atirara no rio na noite anterior com a intenção de suicidar-se. Quando muitas pessoas estavam prontas para retirar-se, M. Kendrick escreveu em sua autobiografia: repentinamente um homem levantou-se e clamou: ó Senhor, louvado sejas, estou salvo, sei que estou salvo. Alcancei a salvação que venho procurando há muitos anos. Ele levantou então as mãos e olhando para o céu exclamou: ó Deus, salva todos os que estão aqui presentes, todos os que vieram aqui. Depois da oração, ele ficou de pé no banco e com o rosto brilhando procurou persuadir a todos para que crescem em Cristo e fossem salvos. Finalmente clamou: ó Senhor, salva o povo. Nesse momento o Espírito de Deus penetrou em cada pessoa presente, como se cortando a grama com uma foice aliada. Em menos de 5 minutos, cerca de 50 pessoas se ajoelharam no chão e pediram a misericórdia de Deus. Entre elas havia mais de 40 que já tinham passado dos 30 anos. Todas nasceram de novo, uma por uma. Daquela vez juntei todos os salvos e fiz com que desfilassem por toda a cidade, como numa parada, cantando hinos, expressando o júbilo que tínhamos acabado de alcançar. Esta cena continuou até as 2 horas da manhã. Havia alguns cuja excitação não lhes permitia que fossem para casa dormir. Enfatizo novamente que esta narrativa é muito incompleta, mas de qualquer forma aquela noite foi a mais extraordinária da minha vida. Depois que presenciei tal acontecimento, não pude deixar de lembrar-me do dia de Pentecostes, e não é de admirar que o povo dissesse: estão embriagados. George Whitefield afirmou certa vez: sou como um homem agonizante, pregando a outros em agonia. Quando pregamos o Evangelho com um tal espírito, os pecadores poderão ser então salvos com facilidade. O problema que temos hoje não é o da graça não ter sido suficientemente ampla e profunda e nem da salvação da cruz ser imperfeita, mas, sim, que nosso ser inteiro deveria ser um canal para o Evangelho penetrar através dele e assim se espalhar. Ao concluir a sua autobiografia, Cindy Aram, M. Kendrick escreveu: que Deus tenha feito uso de mim é nada comparado à sua misericórdia em relação a mim.
quanto a mim mesmo não ouso vangloriar-me. Sempre me senti fraco e insignificante. Não possuía dons especiais nem santidade, não passando de um mineiro de carvão sem cultura. Que Deus pudesse usar-me hoje como tal, nada prova senão a verdade de que temos tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder possa ser de Deus e não nossa. Estou plenamente convencido que se alguém quiser ser usado pelo Senhor, basta que passe tempo em oração e em estudo bíblico, e a sua experiência poderia perfeitamente ultrapassar a minha. Nos últimos 46 anos, apesar de não possuir um registro minucioso de minha pregação, a média não deve ter sido menor do que 45 vezes por ano. Todavia, permitiam-me dizer com toda honestidade, as vezes que me ajoelhei diante de Deus em oração excederam de muito aquelas em que preguei de pé diante dos homens. Quero recomendar aos leitores que orem muito e estudem muito a Bíblia, jamais se apoiando em seus próprios talentos e dons, pois os que têm o dom de falar podem não possuir o poder do Espírito Santo. Algumas vezes esses dons se tornam um impedimento e um laço na pregação, pois eles tornam a pessoa orgulhosa e independente de Deus. O homem que não ora não tem poder. Devemos, pois, aprender e apoiar-nos absolutamente em Deus, obedecendo a Ele, e vivendo diante dele. Desta maneira poderemos dar frutos para Deus e nossa vida não terá sido inútil. Jamais permita que qualquer coisa ou alguém se coloque entre você e Deus. Você deve ter um coração íntegro, sincero e fiel para com o Senhor Jesus Cristo, pois Ele merece que lhe dediquemos todo o nosso serviço. Vimos que M. Kendrick era escocês. Era uma pessoa quieta por temperamento, mas frequentemente chorava quando via um pecador, pois tinha o espírito do Evangelho dentro de si. Tornou-se um louco pela causa do Senhor, e era como se estivesse fora de si a fim de transmitir o Evangelho. Não é certo que todo jovem cristão tenha os dons da pregação do Evangelho, mas de qualquer forma devemos ter o espírito do Evangelho. Possa este fogo queimar em nós ao ponto de não podermos fazer nada senão. Possa este fogo queimar de tal maneira em nós que os pecadores não mais possam rejeitar o nosso Senhor. Possa o fogo do Evangelho acender-se em toda a parte, primeiro nos filhos de Deus e depois nos pecadores. Então estes seriam salvos em grande queima então no mundo. A Igreja é o impedimento para a salvação do mundo. Senhor, tende misericórdia da Igreja. Possa o Senhor ter na Igreja o seu caminho, e Ele então terá o seu caminho no mundo. Fogo, fogo, possa o Evangelho emitir fogo, primeiro acendendo a você e a mim, primeiro a Igreja. Se este fogo não queimar em você e em mim, não queimará então no mundo. Se eu soubesse que algo impediria que eu morresse pela China, tal pensamento me esmagaria. Samuel Dir. Item extraído do livro Testemunho Cristão Normal. Vatmanei.